Você já reparou como funciona o caixa do supermercado? Quando o operador precisa cancelar um item que passou a mais ou realizar alguma operação para a qual não está autorizado, ele chama o supervisor, apertando apenas um botão. Esse vídeo vai te explicar por que você deve se interessar por isso e como colocar em prática na sua empresa, para ganhar produtividade e reduzir custos no longo prazo. Resolver um problema em um ambiente colaborativo deveria ser a coisa mais simples do mundo. Entretanto, você e eu sabemos que a prática não é bem essa. Muitos ainda têm o receio de pedir ajuda, especialmente do chefe, como se isso fosse um sinal de fraqueza, incompetência ou algo do tipo. Isso acontece com tanta frequência nas empresas que muitas vezes o retrabalho de concepção e revisão virou parte do processo e toda a empresa aprendeu a viver corrigindo o trabalho. Mas se isso é tão frequente, por que ele acontece? Existe, porém, uma luz no fim do túnel. A solução para esse problema pode, inclusive, ser literalmente uma luz. Ainda que pareça improvável que uma lâmpada resolva um problema tão grande, ela permite identificarmos os problemas e exige da liderança uma decisão. Vamos conviver com o problema que está indicado ou vamos resolvê-lo? Vamos usar um exemplo. Em uma montadora de veículos japonesa, essa luz existe em cada posto de trabalho ao longo da linha de produção. Qualquer operador pode parar o fluxo de trabalho com centenas de veículos quando identifica um problema. Existe uma corda ao longo de toda a linha que fica acima das cabeças dos operadores. Quando puxada, ela para a linha e um painel se acende, comunicando o posto de trabalho que precisa de ajuda. O líder responsável vai até o local para resolver o problema e restabelecer o fluxo normal de produção. Outro exemplo em que vemos a aplicação dessa ideia é em hospitais. O mesmo princípio de pedido de ajuda acontece quando um sinal sonoro dos aparelhos de monitoramento dos sinais vitais dos pacientes é acionado, alertando a equipe médica de que um problema precisa de atenção imediata. A princípio, o supermercado, a montadora de carros e o hospital parecem ter poucas coisas em comum, mas quando avaliamos algumas dessas práticas do ponto de vista de conceito, podemos perceber algumas similaridades. Nesse caso em específico, a luz do caixa, a corda que para a linha de produção e o sinal sonoro dos equipamentos são todos pedidos de ajuda, um conceito que no pensamento enxuto nós chamamos de andon. O andon é um sinal visual ou sonoro que conecta os executantes das atividades com a liderança em uma determinada organização. Ele faz a ponte entre quem precisa de ajuda e quem deve ajudar de forma simples e direta, favorecendo a identificação e a solução de problemas, onde ocorrem e no momento em que ocorrem. Funciona assim. Primeiro, o executante precisa ter condições de identificar um problema assim que ele ocorre. Esse é um dos motivos pelos quais é importante construir padrões para as atividades que executamos. Eles estabelecem a referência sobre o que é esperado de cada um dentro da empresa e permite o autodiagnóstico da sua atividade. Mas vamos falar mais de padrões em outro momento. Por enquanto, é importante perceber que eles oferecem a condição normal de execução da atividade. Qualquer resultado diferente daquele descrito é uma anomalia, e a identificação dessa anomalia permite a correção do problema de forma que ela não volte a ocorrer pelo mesmo motivo. Por isso, o andão é tão importante. Ele é o indicativo de que uma anomalia foi identificada e que há oportunidade de melhorar o processo para todos. No pensamento enxuto, dizemos que um problema é um presente. Pois bem, agora sabemos que o acionamento do andon é o gatilho para que se comece a tratar o problema. Para isso, ele precisa ser identificado. É importante perceber que ele pode ser diferente para cada ambiente. Ambientes industriais normalmente funcionam bem com luzes devido à grande quantidade de ruído. Sinais sonoros são utilizados somente em casos urgentes ou que ofereçam algum risco para a saúde e segurança das pessoas, como parada e início de operação de equipamentos móveis. Já para ambientes administrativos, como escritórios, alertas no próprio computador, como notificações de aplicativos, funcionam bem. O que é importante é que se estabeleça a conexão entre os executantes da atividade e a liderança, que é quem garante a qualidade da execução. Por isso, é preciso estar muito claro quem deve responder ao chamado do andon quando ele é acionado. Para não deixar dúvidas, é importante que o andon comunique de forma clara e binária a situação. Muitas vezes, uma ou duas luzes são suficientes. No supermercado, as lâmpadas apagadas indicam que está tudo em ordem. Uma lâmpada acesa significa que o supervisor precisa ir até o caixa e resolver um problema. Não há uma luz meio acesa ou um código de cores para tentar comunicar algo além de que há um problema e preciso de ajuda. É simples assim,
mas faz uma grande diferença no longo prazo. É claro que para o Andon funcionar, é preciso que haja resposta. Não adianta alguém acionar o pedido de socorro e a ajuda demorar a vir ou simplesmente não aparecer. Para evitar essa situação, é que se sugere que haja um líder para um grupo de 6 pessoas. Esse número pode variar um pouco, dependendo das atividades, mas em geral é o recomendado. Outra premissa importante é que a liderança não fique punindo quem pede ajuda, seja com feedbacks negativos ou com piadinhas e comentários indiretos. O tratamento ofensivo a quem apresenta problemas para a organização só vai ter um resultado. As pessoas vão passar a esconder os problemas em vez de identificá-los. Para a empresa, isso leva ao acúmulo de problemas, perda da produtividade, aumento de custos e, consequentemente, a perda de competitividade. É claro que ninguém gosta de um reclamão, mas cuidado para não perder a única pessoa que realmente se importa com a melhoria da sua empresa. Ela só está tentando te mostrar o que precisa melhorar. Por fim, para garantir a melhoria sustentável dos resultados e que os problemas continuem sendo reportados através do Andon, é preciso que os problemas sejam resolvidos de fato. De nada vai adiantar ter pessoas suficientes para responder aos problemas se eles continuam se repetindo. É importante que a empresa desenvolva uma sistemática de solução de problemas. Assim, ela consegue identificar a causa raiz e tratar as anomalias identificadas através do Andon. Então vamos recapitular. Aprendemos que o Andon é um sinal visual ou sonoro que indica a ocorrência de uma anomalia e conecta os executantes das atividades com a liderança de forma simples e direta. Seu uso facilita a identificação de problemas logo que acontecem e por isso soluciona diretamente onde e quando ocorrem. Para ele funcionar, é preciso que haja uma boa recepção para a comunicação de problemas, clareza sobre quando acionar o chamado, clareza sobre quem responde ao chamado, respostas rápidas por parte da liderança e soluções dos problemas identificados. O Andon, quando bem implantado, favorece o trabalho e o espírito de equipe, a transparência na comunicação, a criatividade para a solução de problemas e o engajamento das pessoas com a melhoria dos processos pelos quais são responsáveis. Além disso, o Andon ajuda a estabilizar a performance dos processos, dando base para a melhoria dos resultados. Mas isso é um assunto para uma outra aula. Citamos ao longo dessa aula alguns conceitos importantes, mas a padronização do trabalho, a sistemática de solução de problemas e a própria identificação de problemas exige mais do que apenas o Andon. Todas essas ferramentas e metodologias fazem parte do pensamento enxuto, um sistema completo para a gestão de empresas. Se você gostou do vídeo, por favor, lembre-se de clicar no botão de curtir. Escreva nos comentários o que você gostou e se quiser assistir a mais aulas sobre o pensamento enxuto ou sobre algum outro tema, inscreva-se no canal e fique por dentro dos próximos vídeos. Até a próxima!